Bom dia, bom dia, bom dia. E vamos lá, bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma terça-feira, a gente vai percebendo aí quando a gente começa a fazer uma rotina que o tempo embora ele seja aí algo que te distrai, ele vai passando. Então nós já estamos na terça-feira do mês, ou seja, oi, Sônia, seja bem-vinda, linda. Bom dia. Vamos aí encaminhando para as pessoas. Então, embora a gente esteja aí na sensação de que, epa, peraí, junho já está aí na reta final, então a gente já vai estar planejando aí o que é que vai ter no dedinho de prosa de julho. Então, junho já está chegando ao final. Esse é um momento em que eu não olho para vocês e eu peço encarecidamente que você faça o mesmo. Por quê? Porque é um momento em que a gente chama as pessoas para esse processo de mudança, de consciência, de interação, de conexão, de reflexão também, gente, porque muitas vezes a gente está ali já remoendo algo e de repente acessa uma informação e dentro dessa informação a gente dá a guinada, a gente consegue fazer a mudança, e isso é muito importante, né, dentro do nosso processo. É muito importante também a gente estar atento a isso, e é legal que ontem eu estava com um desconfortozinho, assim, aquela coisa que vem de dentro, e se vocês pensam que eu não tenho isso, muito pelo contrário, eu acesso, sim, os vales, mas é aquele vale onde a gente, epa, peraí, percebe que está no vale, passa menos tempo, né, dentro do vale e sai aí rumo a uma conexão mais limpa, né? E quando eu falo mais limpa, às vezes a gente, para ter ela mais limpa, a gente vai precisar limpar, então a gente vai precisar ali mergulhar de forma consciente dentro de algum processo, dentro de alguma limpeza, admitir que algumas coisas a gente precisa realmente fazer esse movimento e tá tudo certo dentro desse conceito, tudo certo dentro dessa necessidade, né? Ai, cansei a mão já. E vamos lá. Hoje, terça-feira, dia 20 de julho, nós vamos estar falando aí sobre saúde espiritual. Bárbara, saúde espiritual, o que é que saúde espiritual tem a ver com qualidade de vida? Lembrando, a gente já falou nos de prosas anteriores, que qualidade de vida vai muito além do que une exclusivamente saúde. Então, eu ter qualidade de vida é o meu bem-estar como um todo, dentro de todas as relações, de toda a comunidade, de todo ali ambiente profissional. E então, é pegar... Bom dia, linda! Então, é pegar aquele ponto e expandir para todas as áreas. E dentro disso aí é como é que estou eu dentro da minha saúde espiritual. E é muito legal porque a cola está aqui do lado, onde a gente falou da saúde física, mental e emocional da primeira vez, né? Ou seja, na primeira terça, no dia 5, acho que 5, 6. E frente a isso aí é entender como é que estou eu fisicamente ali, emocionalmente, em termos de pensamento, em termos de emocional, vivendo dentro desse social. Oi, Elô, seja bem-vinda, linda. Espaço Amor que Cura com Amor já está com a gente aqui. E dentro disso aí, como é que eu vivo isso numa realidade, num contexto, numa comunidade, numa igreja, nos ambientes sociais? Por quê? Porque lembra, quando a gente fala de qualidade de vida, sua vida não é uma área dela, mas sim todas as áreas. Se a gente voltar essa percepção, né, essa analogia, essa reflexão para a conhecida roda da vida, a gente vai lá ter a roda da vida com aquelas áreas, com saúde, com financeiro, com social, com profissional, com pessoal, com a família. E como é que a gente está bem ali, vivendo com o nosso corpo físico, mental e emocional, também espiritual, vivendo tudo aquilo ali. Então, quando a gente chega a... que eu até brinquei, eu disse, eita, esse mês vai ser pesado. Por quê? Porque a gente entra explicando separadamente. Por quê? Para que você entenda que o meu corpo físico ele vai sofrer reflexos do que eu penso.
Porque se eu estou ali, vou pegar um exemplo que eu estava assistindo uma aula neste instante sobre dinheiro. Se eu estou ali com uma dívida e eu começo a remoer aquela dívida mentalmente, meu Deus, a emoção que eu vou sentir de medo, muitas vezes eu vou trazer, aí lógico, vai depender de pessoas para pessoas, muitas vezes eu trago uma aceleração no coração, uma taquicardia, muitas vezes eu trago uma pressão no estômago, muitas vezes eu desenvolvo hábitos de roer unha, de comer a carninha da unha, ou seja, muitas vezes eu estou ali por conta de um problema, de um pensamento, eu estou me autodestruindo e às vezes sem nem perceber, porque roer unha, comer a carninha da unha é automutilação. Só que, frente ao mundo muito corrido, a um mundo muito. Ninguém observa, mas é aquelas pessoas que ficam assim, ó, no canto da unha e quando pensa que não está sangrando e quando pensa que não já está ali num processo, por quê? Porque ela não consegue controlar o que a gente traz ali entre o meu mental e o meu emocional, eu descarrego no meu físico. E quando eu descarrego no meu físico, e aí, Célia, venha, seja bem-vinda. Quando eu descarrego no meu físico, eu lembro, gente. A gente trouxe a analogia dos três corpos juntos, né? Físico, mental e emocional, mas isso também vai para o nosso espiritual, ou seja, esse campo energético onde, de forma assim, às vezes eu não sei, estou sentindo algo, eu não sei de onde é que vem, mas eu sei que eu sinto. E isso são as energias que a gente acessa, e quando eu falo energias, muitas vezes é entender que quando a gente emana pensamentos, a gente está ali, ó, vibrando e cientes de que 98% do que muitas vezes a gente está ali captando não é nosso, e sim das outras pessoas, em especial, onde é que eu observo bastante isso? Julgamento. Botei algo, botei uma roupa e de repente olho para o espelho e me sinto feia. Muitas vezes não sou eu que estou me sentindo feia, eu estou captando o pensamento de outra pessoa que está ao meu redor, que está nesse padrão de julgamento, e eu simplesmente sou aquela esponja psíquica, onde algumas pessoas chamam, né? Ah, eu sou uma esponjinha, eu capto o que tem no ambiente, gente. É ter ideia como é isso na sua vida. O quanto você está atento a perceber se isso realmente é algo que está ali, que é seu, ou que você, de forma inconsciente, está ali captando, esponjando, né, das outras pessoas, trazendo essa analogia do Bob Esponja psíquico. Por quê? Porque muitas vezes você está ali sentado, não está na consciência, e você está só captando o que não te pertence e o que não é seu. Então, a gente abriu o mês de junho falando sobre qualidade de vida por escolha de vocês, ou seja, foi feita enquete lá no grupo Sementes da Consciência e vocês optaram por isso. Então, vamos ver aí o que é que tem de prosseguimento para julho, né? Semana que vem eu devo estar lançando enquete novamente, para que dentro disso, como é que eu vivo minha vida de forma mais saudável? Por quê? Porque se eu busco qualidade de vida, eu quero ter mais qualidade para viver. E eu ter mais qualidade para viver é muitas vezes eu fazer a seleção de tudo que está nesse ambiente que impacta a minha vida como um todo. E quando a gente fala, gente, impacta a minha vida como um todo, lembra, estou sempre explicando separado, mas a gente vive isso junto. Então, quando eu falo de qualidade de vida, eu vou chegar aqui para você e vou dizer que o alimento que você come lá, coletado lá no São Paulo, se foi por uma pessoa que está de extremo mau humor, aquela energia, ela é passada por seu alimento e você, de forma inconsciente, você come, que é o que a gente vê tanto aí nas campanhas do veganismo, quando é na campanha aí para não maltratar a vaquinha, para não beber o leite da vaquinha, que são maltratadas. Por quê? Porque de forma inconsciente eu estou consumindo sofrimento, ou seja, eu estou jogando sofrimento para as minhas células, e isso a epigenética já explica muito, muito, muito bem. Não vou adentrar aqui porque eu não vou saber trazer termos técnicos, mas quem quer aprofundar dentro disso aí, Bruce Lipton, A Biologia da Crença, onde ele traz essa percepção de forma científica, provando para você que tudo isso impacta em você.
Então, é eu ter ideia de que se eu estou aqui e eu estou acessando algo, algum ambiente, alguma energia, seja ela visível aos meus olhos ou invisível aos meus olhos, eu estou sim sofrendo influência daquilo ali. E sofrer influência daquilo ali é saber que, se de forma consciente ou inconsciente, eu estou ali pronto, preparado para levar aquilo ali para a minha qualidade de vida, para o meu dia a dia, para o meu social. E semana que vem a gente vai estar falando aí sobre profissional. Então, se prepara, por quê? Porque quando mexe com um profissional em especial, a gente que busca viver a vida bem separadinha, eu vou mexer com o meu financeiro, eu vou viver com as minhas relações pessoais também, eu vou viver com as minhas relações sociais, porque muitas vezes, por conta do mundo corrido, eu não consigo ter uma vida social diferente do trabalho. Quando eu falo diferente, às vezes a mesma pessoa que eu convivo em casa é a mesma pessoa que eu convivo no trabalho, às vezes é a mesma pessoa que eu vou para uma festa, e muitas vezes aqueles conflitos que poderiam ser resolvidos de forma leve, eles acabam de forma às vezes inconsciente, sendo ali muitas vezes inchados, crescidos. Bota ali fermento naquilo ali para que você inche aquilo ali sem dar tanto atenção para a resolução. Então, quando a gente falou, a gente fez aí a volta no tempo, né, dessas saúdes, então a gente chega ali na saúde espiritual. E quando eu falo em relação à saúde espiritual, eu vou estar falando desse meu bem-estar em relação às minhas crenças, em relação à minha fé, em relação ao que eu acredito, em relação ao que energeticamente, muitas vezes, como ser humano, eu fui criada dentro de um acredito, quase que não sai, ou melhor, não saiu, dentro de um acreditar, que esse acreditar, quando eu começo a viver as outras relações, eu começo a ter conflitos. Exemplo muito observado, uma pessoa que foi criada dentro de uma religião que é mais restritiva, que é mais dogmática, que é mais ali, leva um pouquinho para o fanatismo, quando ele se depara com algo mais haribu, com algo que traz para você um livre-arbítrio, mas ela começa a viver o bug. Começa a viver o bug, como assim? Eu não permito, não me deixo. E isso é muito interessante. Há um tempo atrás, acho que mais ou menos uns 2 anos, 3 anos, eu atendi uma pessoa, na verdade, eu fiz uma intervenção em uma pessoa que era de uma determinada religião, onde ela teve uma melhora significativa no atendimento e depois de um tempo ela voltou a acessar realmente algo que estava incomodando, ela me procurou para um atendimento, aí eu disse a ela, sim, mas você quer o quê? Aí eu queria um atendimento, mas o que você usa, né? Ou seja, as técnicas que eu utilizava, a minha religião condena. Eu disse, bom, vamos fazer o seguinte, então eu posso lhe atender de determinada forma e eu não lhe digo qual é a técnica que eu estou utilizando aqui. E é muito interessante que eu fiz um atendimento com ela, utilizando o tarô terapêutico, e em momento nenhum eu citei nomes de cartas, eu trouxe para ela consciência de que tal carta estava falando determinada situação, trazendo determinada energia. E por que eu trouxe essa percepção? Porque muitas vezes, por conta do que eu acredito, ou melhor, às vezes eu nem acredito, eu estou em dúvida de que eu acredito naquilo, mas todo mundo me disse que aquilo ali era o certo a se seguir, e se eu sair daquele certo, eu vou lá queimar no fogo, nas labaredas do inferno, e frente a isso, muitas vezes eu me impeço de crescer. E quando eu falo de crescer, gente, quando a gente vai ali estudar um pouquinho mais sobre a história da religião, né, a história dessas sociedades, comunidades, associações, elas vieram justamente para nos frear frente a algumas coisas que poderiam estar descontroladas. E quando eu falo frente a algo que está descontrolado, é trazer um ponto de equilíbrio para um social onde todo mundo pensa diferente, cada um tem uma forma de pensar, tipo lei.
onde eu boto a lei de forma que todo mundo faça aquilo ali. Por quê? Porque senão nós viveríamos numa eterna bagunça, porque Bárbara pensa de uma forma e fulano pensa de outra forma, e dentro disso está aí, observando a quantidade de seres humanos que nós temos aí na face da Terra, nós teríamos um caos total. Então, quando a gente fala de crenças, gente, às vezes, lógico que dentro de um social a gente vai buscar conviver, mas quando a gente fala desse tipo de crença, desse nível de crença, é entender que a gente pode trabalhar uma certa liberdade com bom senso, por quê? Porque a gente respeita a ética e a moral que existe ali dentro daqueles as regras de melhor convivência, de boas convivências, de boas maneiras. E é por isso que a gente hoje vê, assim, às vezes, tanto desrespeito, né, frente a isso. Por quê? Porque cada ser quer impor ali a sua vontade, quer impor o seu pensar. Aí a gente vara pelo desrespeito, e varando pelo desrespeito, eu também estou varando, né? Eu estou ali exterminando toda a qualidade de vida. E quando eu falo qualidade de vida, lógico, pelo conceito do que você admitiu, uma pessoa que traz uma prática de algo que não seja agradável para um contexto geral, ela tende a atrair energeticamente pensamentos, né, de outras pessoas. Então a gente já entra bem num campo energético, no sentido de que se eu faço algo que não é legal, eu vou atrair para mim pensamentos, sentimentos e emoções de raiva, sei lá, de ódio, de coisas não legais, onde de forma às vezes inconsciente eu estou ali, ó, com laços com diversas outras pessoas. Então, esse é um assunto que ele é um pouco delicado. Por quê? Porque há quem muitas vezes está vivendo a vida numa inconsciência que não está nem aí para o que está praticando e o que está gerando no outro. E quando eu falo gerando no outro, às vezes eu estou numa inconsciência que eu não sei nem que eu estou sendo atacado energeticamente por uma inveja, por uma raiva, por algo que eu fiz e eu não tenho consciência, e eu atraio esse ódio da outra pessoa. Às vezes, dentro do ambiente, às vezes até no ambiente familiar, eu fiz algo, meu irmão não gostou e meu irmão está ali emanando aquela raiva para mim, mesmo que seja de uma forma muito sutil. E quando eu falo sutil, muitas vezes eu não estou aqui declarando que eu estou com raiva, que eu estou com inveja, que eu estou ali, tentando passar a perna no coleguinha. Por quê? Porque muitas vezes dentro de um social eu preciso manter as aparências. Então, quando a gente traz esse olhar, né, voltando para o espiritual, trazendo esse espiritual, é ter ideia de como é que estão as minhas crenças, como é que está a minha fé. E isso eu não estou falando em relação à religião. Por quê? Porque a religião ele vai ter aí os símbolos, vai ter os rituais, vai ter tudo aí que tem um aparato de significado para levar você dentro de um acreditar, né? Dentro de um grupo de pessoas que têm a mesma crença que você. Então, dentro disso aí, né, fiéis, organização aí que vai trazer você para ter uma mesma linhagem de pensamento, né? Então, a gente vem para... Eu convido vocês para sair do religião, que é mais restrito, que é mais pequeno, eu vou dizer pequeno, comparado com o lado de filosofia. O que é que você leva como filosofia de vida? Porque, às vezes, as pessoas não sabem que religião, eu sou da religião do amor. Então, eu busco me trabalhar dentro de uma percepção de não fazer mal ao próximo, de pedir ali perdão dentro dos meus processos, dos meus rituais religiosos, né? Por quê? Porque, às vezes, de forma inconsciente, eu atraio essa raiva para mim. Às vezes eu fiz algo que eu nem percebi, mas o outro gerou um gancho ali comigo, né? Que é o que a gente fala muito, os cordões energéticos. E quem trabalha nessa parte, quem tem um olhar para essa parte energética, quantas vezes a gente não vê ali laços, pactos e contratos? Bom dia, Taninha, seja bem-vinda. Laços, pactos e contratos que eu fiz de forma inconsciente. E se assim,
quiser trazer uma consciência, Bárbara, o que seria isso? Aquele até que a morte nos separe, que a gente faz muitas vezes dentro de um casamento, eu vou amar você eternamente, de forma inconsciente e energética, por quê? Porque foi simplesmente uma intenção, eu fiz um laço com aquela pessoa. Eu vou te odiar até que você morra, e do mesmo jeito que a gente faz o com amor, a gente faz também o com ódio, com raiva, que entra numa frequência totalmente diferenciada. Oi, oi, minha mãe, bom dia. Então, dentro dessa percepção, o quanto eu estou atento para eu ir lá dentro do meu campo energético, limpando esses cordões, limpando esses ganchos. E por que eu falo gancho? Porque se você está numa frequência de amor, essa raiva ela pode não colar, ela pode não dar liga em você. Lógico, por quê? Porque se você está fluido nos pensamentos, nos sentimentos, se você está ali ancorado no amor, aquilo ali passa a não ser uma cola. Então é como quem, oh, me desculpe, você segue sua vida sem se conectar com aquela raiva, com aquele sentimento que o outro emanou para você. Só que tem pessoas que quando você fez tantinho assim, ela lembra ad eterno. É tipo memória de mulher, que a gente fala muito na terapia, que é aquela mulher que lembrou daquele olhar que o cara deu no início do relacionamento. Então, existem pessoas, e quando eu falo existe pessoas, lógico que isso é trabalhado, isso é trazido à consciência, que ela tem uma capacidade energética de ficar presa a essas baixas frequências. Então, que tal a gente começar a trabalhar os momentos agradáveis, os momentos em que você me fez feliz, em que você me fez sorrir, em que você me trouxe essa alegria de viver, do que me conectar com a baixa frequência, com aquele sentimento, com aquela energia que não é tão legal. Então, é trazer o convite dentro de um olhar de saúde espiritual, lembrando sempre desse olhar mais energético. Por quê? Porque muitas vezes eu não tenho isso visível. Eu vou trabalhar com simplesmente emanação de sentimentos. Ah, eu estou com raiva de você, eu estou com raiva, estou com ódio de você. Do mesmo jeito que eu te amo. A tia ama, viu? Então, dentro disso aí é o quanto eu estou disposto para, dentro do meu processo, lembrando, falando de uma qualidade de vida de forma mais ampla, dentro desse olhar, como é que eu estou disposta a trabalhar mais as boas vibrações, as boas conexões, os bons laços, os bons ganchos, né? Os cordões energéticos que alimentam ali uma energia harmonizada, do que trabalhar uma energia desarmônica. É aquele acesso, muitas vezes, do trânsito, e eu acho muito interessante, porque às vezes o sinal, você está no primeiro ali, o sinal abriu, o último da fila já está ali com a mão na buzina. Isso, se você não está numa presença muito grande, isso gera em você um desequilíbrio energético. E, consequentemente, isso vai vibrar no meu campo energético espiritual. E quando eu falo espiritual, nas crenças que eu acredito, direciona para as religiões. Algumas pessoas, quando falam de espiritual, já lembram logo de religião. Não, eu estou trazendo aqui a percepção de filosofia de vida. O que é que eu escolho para viver, independente se eu vou viver isso na religião A, B, C, D, que hoje a gente tem aí uma gama de coisa. Então, busque entender, massa, dentro disso aqui que eu escolhi, dentro desse grupo de pessoas que religião vai servir para isso, para trazer você para uma percepção, para um conjunto, para unir uma egrégora, para unir uma força, alguém que queira ali junto de você. E se vocês pararem para observar, é o amor. A religião traz ali prática do bem, a religião traz ali prática do amar o próximo, amar o coleguinha, e às vezes o coleguinha está dando um trabalho danado, por quê? Porque ele é terrível. E frente a esse terrível é o como é que eu trabalho as minhas emoções. Eu não emanar nesse campo sutil algo que se conecte com essa pessoa de forma baixa, de forma energética negativa. Então, trazer esse olhar como é que eu busco me trabalhar?
Como é que eu busco manter a calma, manter ali o pavio longo? Que eu tinha uma amiga que é assim, o mundo tá acabando e ela fala com você na delicadeza. Eu disse, minha filha, como é que faz para ter o pavio longo assim? Por quê? Porque muitas vezes nós estamos ali com o pavio bem curtinho, e quando a gente fala pavio bem curtinho, qualquer coisa que o outro diga, eu já entro num processo de reação. E é muito interessante, no abrigo que eu trabalhava, tinha uma das meninas que dizia, tia, você não tem sentimento não, a gente fala as coisas para a senhora nem ri, nem faz cara feia, nem esboça. Não, porque talvez ali, a depender da situação, eu estou trazendo uma reverberação. Por quê? Porque a depender de como aquilo foi impactante dentro do meu sistema de crença, da minha programação mental, eu posso reagir de forma agressiva. Então, quando você tem esse pavio longo, você respira. E é muito interessante que eu tenho uma tatuagem, né? Tu respire. Por quê? Porque nem sempre foi assim. E às vezes nem sempre é tão simples assim. Às vezes eu estouro e depois que estouro, vem ali os passos da consciência. Eu pego essa consciência e eu adentro aí no EPA, dá um passinho atrás, volta, se conecta e diz: desculpa, eu me descontrolei, eu ultrapassei essa linha que deveria ser uma linha, mas eu estou aí me trabalhando para me manter atrás da linha. E quando a gente fala atrás da linha, para evitar essa troca energética de forma negativa. Então, eu trouxe aqui algumas maneiras que a gente pode trabalhar essa energia, essa saúde, gente, espiritual e energética. Por quê? Porque muitas vezes eu vou estar lidando ali com o que eu não vejo, com o que eu não toco, mas está na minha programação, porque é algo que eu acredito, então é algo que a gente precisa se trabalhar. Vamos lá, se conecta com a natureza. Um ponto maravilhoso, porque quando você se conecta com a natureza, você vai ter acesso ao silêncio, aos contextos e também aos seus conteúdos. Então, a Cris entrou aqui, a Cris participou comigo do Vipassana, né? Onde a gente passou 10 dias sentadas meditando. E dentro desse processo, oi, Diana, bom dia, seja bem-vinda. E dentro desse processo, a gente entrou num processo de conexão, de imersão, onde é muito interessante a quantidade de conteúdos que a gente acessa. Então, grata, Cris, por ter me conduzido dentro dessa experiência, que foi maravilhosa, e vamos sim repetir ela. E te convido, vamos botar aquele assunto para tona e vamos fazer uma live sobre isso. Quando a gente vem, segundo ponto, seja contribuição para as pessoas. E quando a gente fala de contribuição para as pessoas, o quanto é grandioso quando você traz uma generosidade de espírito. E, assim, é muito interessante que quando a gente vai trabalhar o financeiro, essa generosidade de espírito é algo que abre o seu campo para receber. Então, quando você é generoso de coração, lógico que, Bárbara, eu não consigo ser generosa de coração. Massa, começa a trabalhar e dentro de um processo de trabalho, às vezes, quando eu começo a investir naquilo ali, não é espontâneo de início, porque eu estou trabalhando a consciência, mas de tanto treinar, de tanto fazer, aquilo ali vai ficando espontâneo no meu campo. Isso é dica para quem está num processo de mudança. Por quê? Porque às vezes não é simples fazer essa mudança de forma virar essa chave. E quando eu falo virar essa chave, é ter consciência que tem assuntos, tem situações que são dolorosas, que vai doer, e para você acessar, você vai acessando devagarzinho e aos poucos. Então, segundo ponto seja contribuição para as pessoas. Terceiro ponto, seja grato. Seja grato, gratidão, tudo que acontece a gratidão é uma energia que leva você a acessar uma frequência elevadíssima. E quando eu falo gratidão, não é essa falsa gratidão que a gente vive hoje, mas é aquela gratidão onde você
Sente ela no coração e você sente o seu chakra cardíaco expandir. É aquela expansão que às vezes até num recebimento de reiki, num envio de reiki, você sente pulsar esse chakra o chakra cardíaco, né? O chakra do amor, o chakra ali dos seus sentimentos. Então, frente a isso, quanto é que eu preciso, ou muitas vezes eu só preciso ali regar aquela plantinha da gratidão. Então, trabalha isso. E trazendo mais um pouco aprofundado, né, que é um ponto que eu não quero muito, busca se conectar a um núcleo espiritual, a um núcleo energético. Eu estou trabalhando isso em mim, generosidade de coração. Perfeito. E trabalhar generosidade de coração, gente, é você entender que, às vezes, até quando eu estou acessando um material aqui, isso é muito interessante, porque tem um módulo do Access que ele trabalha a generosidade de espírito para a expansão do receber, e quando fala receber, receber de tudo. E quando você vai trabalhando isso, você vai percebendo o quanto as coisas vão chegando para você. E falar de generosidade é chegar para você e dizer: como seria para você passar esse material para alguém que pode se conectar com isso? Você está sendo generoso com alguém, você está dizendo: olha, isso aqui pode ser algo que pode te auxiliar. E quantas vezes a gente acessa algo e diz: eu não vou passar, não, que se eu passar para aquilo ali. Principalmente a gente vê isso no ambiente de trabalho, que a gente vai falar isso na terça-feira que vem. É aquela competição terrível, onde você está ali se matando de forma inconsciente. Oi, Jace, bom dia. Onde você está ali se matando de forma inconsciente. Quando eu falo de forma inconsciente, você está numa competição tão grande, que você não passa nada, não recebe nada, e é aquela pessoa que às vezes recebe uma informação e fica: se eu passar, ele vai se sobressair em determinada situação. E isso é muito lindo no ambiente de trabalho. Quando eu falo lindo assim, gente, nada gostosinho de estar acessando no dia a dia, mas é algo que está ali dentro do seu processo. Oi, Céu! Linda! Beijo, chego já. Então, dentro dessa percepção busque explorar o seu núcleo espiritual, procure significados mais profundos. Por quê? Porque muitas vezes você está no significado das outras pessoas e não no seu real significado. Então, busca isso. Não guarde pensamentos negativos. Ou seja, isso que a gente trouxe dos exemplos, dos ganchos, da raiva que outra pessoa fez, que muitas vezes ele nem sabe que fez raiva, de forma inconsciente, e você cria ali, ó, um cordão com essa pessoa, aí depois está na terapia pedindo para fazer corte de laços energéticos, ou se não, divórcios energéticos. Por quê? Porque de forma inconsciente é aquele ápice onde a pessoa está ali a todo momento me mandando ataques psíquicos, ou muitas vezes quem é o atacante é você, porque você a todo momento, do nada, você tem aquela pessoa na sua mente, e isso é super normal. Então, esteja atento, esteja aí de braços abertos para trabalhar isso dentro do seu processo. No mais, pense positivamente e reserve um tempo para a prática de conexão. Trabalhar a parte de conexão, muitas vezes, gente, é ridículo eu falar isso para vocês, mas é admitir que eu estou olhando para aquela situação e eu estou tendo raiva. E você só consegue fazer isso na presença e conectado. Então, é você entender que muitas vezes o outro está trazendo para você sentimento que, se você não estiver atento, se você estiver só reagindo, você não percebe que aquilo ali é um sentimento de baixa frequência, é uma emoção de baixa frequência. Você está lá num vale e muitas vezes ela é tão baixa que ela estraga seu dia, porque quando você se conecta com aquilo ali, com aquela pessoa, de repente você está ali, você desfreia e está com raiva e xinga e lembra, e já era, acabou o dia. Então, trabalhar isso é você trabalhar a conexão, sentir. Aí tem diversas técnicas: Ho'oponopono, mantra, oração do perdão, e vai do que você acredita lá com o que a gente falou de religioso, respeitando todas as religiões.
Então, gente, é sobre isso que o Dedinho de Prosa tinha para fazer. Então, a gente está aí nesse apanhado para trazer qualidade de vida. Terça-feira que vem, nós vamos estar falando sobre saúde profissional. Então, não esquece, saúde profissional vai envolver aí os nossos ambientes, os nossos desafios, nossos concorrentes. Muitas vezes, aquele chefe filho de uma puta que a gente deseja que ele seja promovido e vá para os Estados Unidos, para o outro lado do mundo. Por quê? Porque quando tu deseja que ele se ferre, geralmente você lança esse cordão e quem se ferra é você. Então, como seria você desejar que aquela pessoa, filha de uma puta, seja lá promovido, vá ser, fazendo uma história, vá ser CEO lá na Finlândia, do que tá aqui do teu lado, enchendo o teu saco, trazendo para você. Então, é você ter generosidade de espírito, até mesmo nesse tipo de sentimento. Então, beijo, gente. Tchau. Gratidão. Se isso foi significativo para você, encaminha para as outras pessoas, porque pode ser contribuição também. Espero vocês. Estou fechando um tema para fazer uma live amanhã. Por quê? Porque eu estou aí tentando trazer consciência dentro de um processo de mudança e também chamar vocês para a mudança. Dia 9/7 vou estar em Paulo Afonso com turma de bar junto com a Jaline. Então, já estão convidados. Se não, vou estar em Dias d'Ávila em breve. Uma turma em Salvador, outra em Jacobina. Aí, por enquanto, eu encerro por aqui em termos de Bahia, porque eu estou indo aí. Simbora! Então, beijo, beijo, beijo. Cheiro, guardo. Tchau, tchau.